Salve galera! Estamos aí começando mais um vídeo do canal. E na aula de hoje você vai acompanhar a Proclamação da República. Proclamação da República, aqui no canal, hoje. Bom, gente, vamos aí começando esta última aula de Segundo Reinado, não é? Uma aulinha aí que vai nos levar à Proclamação da República. Vamos puxar então o assunto da última aula. Última aula, falamos da Guerra do Paraguai e seus efeitos. O maior efeito é que você tem uma instituição que é o Exército, que venceu essa guerra, mas que não está conseguindo assim se inserir no contexto da sociedade imperial, muito conservadora, elitista e tudo mais, pensando do exército como elemento de classe mediana, abrigou então inclusive escravos, né, que lutaram durante a guerra. Então a situação, ela quando vai entrando na década de 1870, depois da Guerra do Paraguai, vai se alterando para o Império. O Império, de alguma forma, passa a ser visto como algo antigo, velho, ultrapassado, burocrático, de alguma forma está meio emperrado. A própria figura do imperador, né, começa a se confundir com a própria interpretação que as pessoas têm sobre o império. Né? O imperador passa a ficar mais velho, mais envelhecido a partir da década de 1870. Né? Você pode pegar as fotografias, né, de Dom Pedro já mais envelhecido, com barbas brancas, cabelos brancos, em contraste àquele jovem lá do começo do reinado, mais dinâmico. Então a figura de Dom Pedro se confunde com a própria decadência, do império, a decadência pessoal do Dom Pedro II, em termos da sua velhice e também da doença que o tomava já. Hoje a gente sabe, né, que ele estava com diabetes bastante já avançada, não havia tratamento, não é? Procurou vários médicos no exterior, na França, Dr. Charcot, mas não deu muito certo não. Então ele vai decaindo e parece que é uma coisa meio metafórica, meio simbólica, o império vai decaindo junto. Vários segmentos da sociedade passaram a enxergar, olhar o império não como velho e ultrapassado, como por exemplo aqueles fazendeiros do oeste paulista. São fazendeiros um pouco mais recentes, mais novos e tal, né? Não aqueles mais tradicionalistas do Vale do Paraíba, né? Começam então a enxergar o Império como aquele que não atende muito lá todas as suas demandas de modernização. O próprio Exército, né, gente? Elementos de classe média, como já comentamos, uma classe média urbana, né? Então você tem o Exército, que tem elementos de classe média urbana, e a própria classe média urbana. Dentro desse segmento social, surge um fortíssimo movimento, muito popular na história do Brasil, que é o movimento abolicionista. Então a abolição passa a ser alguma coisa vista como também antiga, e o império se confunde com ela. Não é? O império até que gostaria, né, o imperador, de abolir a escravidão, mas ele tem uma aliança muito forte com aquela elite mais antiga do Vale do Paraíba. Isso impede qualquer tipo de ação e movimento em relação a isso. Então o império também é mal visto por setores de classe média urbana, porque estão inseridos já dentro deste movimento da abolição. Então tá bom. Então aí, alguns segmentos da sociedade que começam a olhar para o império e enxergar no império algo velho, ultrapassado, e começam a se envolver, portanto, num movimento modernizador. Esse movimento modernizador é o movimento republicano. Já em 1870, tivemos o Manifesto Republicano, lá de Quintino Bocaiúva, não é? Isso foi publicado na primeira edição de um jornal chamado A República. Então todas as propostas republicanas já estavam por ali, naquele manifesto de 1870. E, paralelamente, já começam a surgir os primeiros núcleos de republicanos, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Isto se materializa em 1873, na famosa Convenção de Itu, né? Itu, aquela cidade do interior do estado de São Paulo, em que a maioria fazendeiros, portanto, do Oeste Paulista, acabam fundando o PRP, o Partido Republicano Paulista,
vai ter uma vida muito longa, né? De 1873, quando é fundado, até ser fechado lá pelo Getúlio Vargas em 1937, né? Então é uma longa existência desse partido. Acho que até hoje é o partido que teve mais longa vida na história do Brasil. Na República Velha vai ser muito influente, inclusive, né, dentro daquela lógica do café com leite e tudo mais. Então são os primeiros republicanos, os republicanos históricos, assim que eles se chamavam, né, aqueles que participaram do movimento republicano, da fundação do Partido Republicano Paulista, lá desde a Convenção de Itu de 1873. São chamados de republicanos históricos ou evolucionistas. Evolucionistas no sentido que eles defendiam, esses históricos, que primeiro iria se esperar a morte de Dom Pedro II, que já estava velho, para que depois se proclamasse a República, houvesse essa evolução do sistema, né? Eles estavam topando esperar a morte de Dom Pedro II, que era uma boa pessoa na visão deles, mas assim, já estava ultrapassado, e assim, após a morte dele, então seria a proclamação da República. Havia, logo, rapidamente, um grupo mais radical dentro do Partido Republicano. Esses radicais já propunham a proclamação imediata da República, uma revolução popular. Embora eles não soubessem dizer bem exatamente quem é o povo, como se faria isso, né? Se defendiam ali uma revolução popular, estilo assim, uma revolução francesa, né? Silva Jardim, né? Aristides Lobo. Esse pessoal era o pessoal do agrupamento mais radical na ideia da proclamação da República. Bom, esse movimento republicano ele vai acabar entrando com tudo dentro do exército, né? O exército que não se inseria dentro do contexto do Império depois da Guerra do Paraguai, então muitos dos seus quadros vão rapidamente se converter a esse republicanismo. No caso, inclusive, um dos principais expoentes foi o Benjamin Constant. Então, Benjamin Constant era professor na escola militar, na Praia Vermelha, né? Já foi educando as novas gerações de militares a partir, né, do ano 1870, da década de 1870, já dentro da visão do republicanismo. Essas pessoas no Brasil que eram do exército e eram ligadas ao movimento republicano, em maioria se diziam positivistas, né? Positivismo é aquele pensamento filosófico que surgiu na França, na primeira metade do século XIX, ligada a Auguste Comte, né? Então, aqui no Brasil, esses seguidores de Auguste Comte se viam como defensores também da proclamação da República. Bom, agora o Império também vai se meter em algumas confusões que vai desgastar ainda mais a imagem dele diante da sociedade. Uma primeira questão foi com a Igreja Católica. Veja só, gente, uma instituição tão popular no Brasil, né, a Igreja Oficial do Estado Brasileiro, e vai haver uma série de desentendimentos da Igreja Católica com o Império Brasileiro. Na verdade, isso começa com uma bula lá do Papa, uma ordem vinda de Roma, em 1874, e essa ordem do Papa dizia sobre a proibição das pessoas que fossem da maçonaria, dessa instituição da maçonaria, que frequentassem o culto católico. Só que na Constituição brasileira havia o chamado beneplácito, não é? O chefe da igreja no Brasil era o imperador. E o imperador que dava a última palavra. O Papa poderia falar o que ele quisesse lá em Roma, mas era necessário aqui no Brasil, para o cumprimento das ordens do Papa, o ok, o beneplácito do imperador. E o imperador Dom Pedro II não deu o beneplácito a essa questão da maçonaria. Evidentemente que o próprio Dom Pedro II era ligado à maçonaria e à grande elite brasileira também. Então ele não deu ok para isso, né? Afastar da igreja, que é a igreja oficial do país, os maçons dos cultos e tal. Só que houve dois bispos no Brasil, dois bispos, o bispo de Olinda e o bispo de Belém, que seguiram o Papa e não a ordem do imperador. E acabaram presos, né, por ordem do imperador. Então isso aí desgastou demais a imagem, né, do Império ao perseguir os bispos que obedeceram ao Papa. No final, Dom Pedro vai anistiar os dois bispos, soltá-los, mas há um desgaste da imagem do imperador em relação à instituição da Igreja Católica, e de fato a Igreja começa a pensar o seguinte, que não é uma vantagem ser um órgão oficial do Estado.
e ser chefiado pelo imperador, porque esta política toda influi lá dentro da igreja. Então a igreja começa a sonhar com uma certa autonomia. Então, com a proclamação da República, o movimento republicano ele vai vencendo, vai triunfando, a igreja não mexe muito os pauzinhos para salvar o império, uma vez que ela entende que com a República ela poderia então ela ter a sua vida própria sem interferência do Estado. E que mesmo não sendo mais a igreja oficial do país, ela continua tendo grande influência sobre a população, praticamente todo mundo é católico, então ela não vê problema em relação a isso. Mas ao mesmo tempo ela ganha uma certa autonomia. Interessante isso, né? É analisar que a própria Igreja Católica lutou para que o Estado, né, na proclamação da República, se tornasse laico, não é? É interessante analisar isso, né, à luz de certas discussões atuais. Bom, agora há uma outra questão que também é muito importante, que chama-se questão militar. Essa já se colocou na década de 80. A questão religiosa, que eu acabei de contar para você, né? Ela rolou na década de 70. Agora, na década de 80, de 1980, você tem a questão militar. Bom, nós estamos lembrando já dos problemas que os militares tinham com o Império já desde antes. Mas aí aconteceu o seguinte. Há duas figuras aqui, chaves aqui. Eu vou tentar resumir para vocês, porque é uma coisa meio longa, mas é que tem a ver com um tal de tenente-coronel Sena Madureira, né, e um outro coronel Cunha Matos. Então esse tenente-coronel Sena Madureira, ele acabou se manifestando publicamente, contrário a uma lei que queria se passar lá no Congresso, que ia diminuir o valor da aposentadoria dos militares. Ele era contra. Muitos militares se colocaram contra, escreviam artigos na imprensa contrários a esta nova lei. Até que o Império então proibiu a manifestação pública dos militares. Não poderiam escrever artigos, nem se manifestar em relação à política publicamente. Muito bem. Então essa foi a ordem do Império. É que paralelamente aconteceu uma outra situação. Olha a situação. Ceará tinha lá o movimento dos jangadeiros. Quem eram os jangadeiros? Eram os caras que, assim, pegavam suas jangadas e iam até os navios negreiros e traziam os escravos dos navios negreiros e traziam para o continente. Ou seja, ainda poucos escravos ainda entravam no Brasil. Como os navios, era proibido o navio aportar no Brasil, porque era crime, né? A lei proibia, esses jangadeiros faziam esse transporte. Então os jangadeiros decidiram lá do Ceará da década de 1880 que eles não iam fazer mais esse papel. E fizeram greves e manifestações. Esse Cunha Matos que eu tinha citado para você acabou escrevendo um artigo e defendeu o movimento dos jangadeiros e ainda chamou o seu grande líder para ser homenageado aqui no Rio de Janeiro, no quartel onde ele era o responsável. Aí esta manifestação pública do Cunha Matos em relação a esse movimento jangadeiro fez com que ele fosse preso. Então há um militar importante que acabou sendo preso por causa dessa manifestação dos jangadeiros que ele deu apoio. E que está acoplada a manifestação dos jangadeiros ao movimento abolicionista. Tanto que no próprio Ceará aconteceu a abolição da escravatura antes da Lei Áurea de 1888. Muitas pessoas perguntam para os professores de história sobre algum lugar que não aceitava a Lei Áurea e a abolição da escravatura, qual foi o último lugar onde a escravidão foi abolida. Me parece que essa é uma visão um pouco errada sobre isso, não é? Mas me parece que uma pergunta mais pertinente seja onde que foi em primeiro lugar a abolição da escravatura. E foi realmente no Ceará, um pouquinho antes da Lei Áurea, já um efeito desses movimentos que eu estou citando para vocês. Aí há essa outra figura do coronel Cunha Matos, que acabou denunciando, bem resumidamente, gente, acabou denunciando que no quartel lá, onde ele servia, havia corrupções, né? E essas manifestações em relação a corrupções no quartel e também gerou artigos na imprensa, manifestações públicas, esse cara também acabou sendo preso. O Marechal Deodoro da Fonseca, que era um militar muito eminente, muito conhecido, não é? Havia seguidores do Marechal Deodoro já, os chamados deodoristas dentro do exército e tudo mais. Ele acabou escrevendo um artigo defendendo os dois colegas, dizendo que estavam certos e tudo mais.
O Deodoro, por ser um militar muito prestigioso e até muito amigo do Dom Pedro II, não foi preso, mas ele foi punido, perdendo o comando do exército lá no Rio Grande do Sul e sendo transferido para um posto menor no Rio de Janeiro. Ou seja, o Marechal Deodoro ficou um pouco magoado com Dom Pedro II em relação a essa atitude. Apareceu até o Duque de Caxias, né, que era o grande nome do exército brasileiro e tudo mais, pediu para o Dom Pedro dar uma amenizada e deu aquele conselho para o Dom Pedro II, olha, você está prendendo um monte de militares, daqui a pouco eles resolvem prender você e derrubar o império. Então, a anistia para tentar cessar essa questão militar. Os ânimos são serenados, mas eu acho que a relação já não fica mais igual como era antes, depois desta questão militar, não é? Uma insubordinação do exército já começa a existir em relação ao império naquele momento. Bom, o próprio império, né, a própria análise, né, da situação feita pelos representantes do império, eles observam que é necessário algum tipo de reforma, algum tipo de mudança. Então eu vou tentar contar para vocês algumas questões que tentaram levar a uma reforma do império, para que ele não fosse mais visto como tão antiquado e tudo mais. A primeira questão é a Lei Áurea de 13 de maio de 1888. Então, o Império, para se modernizar, não conseguia mais conviver com a escravatura. Veja que Estados Unidos aboliu em 1865, né, Cuba aboliu em 1880 e o Brasil ficou com essa pecha, né, com essa medalha de ouro, né, em escravidão, porque era o último recanto mundial, né, pensando no sentido desse tráfico transatlântico, que ainda mantinha esta prática. Então, em 13 de maio de 1988, veio a Lei Áurea, é uma tentativa de modernização. Veja que há situações aqui que precisamos analisar em relação a isso. Primeiro, o Dom Pedro estava velho, doente, que nem eu disse para vocês, e resolveu fazer, inclusive, uma viagem para cuidar de sua saúde e deixou sua filha, que seria herdeira do trono, a princesa Isabel, casada com o Conde D. Lembra da Guerra do Paraguai, lá o Conde D? Muito bem. Como regente, né? A princesa Isabel era a regente. Então quem fala, né? A primeira mulher que governou o Brasil foi a Dilma Rousseff. Mentira. Na verdade, a primeira mulher que acabou regendo o Brasil foi a imperatriz Leopoldina, lá a esposa de Dom Pedro I. Mas não teve grande participação política. De fato, a princesa Isabel governou por 2 longas regências o Brasil na ausência, né, do imperador Dom Pedro II. E desta vez, inclusive, ele deixa de propósito para a princesa Isabel assinar isto, porque havia uma resistência em relação à princesa Isabel na sociedade brasileira, e isso muito preocupava o Dom Pedro II, pensando num terceiro reinado, uma vez que ela era vista como uma pessoa extremamente religiosa, não é? Além da conta, para o final do século XIX, né, as pessoas no final do século XIX eram, em geral, muito religiosas. Ela era vista ainda mais religiosa ainda, né? Muito seguidora das coisas que a igreja falava, né? A expressão era da época carola, uma pessoa muito carola. E o Conde D não desfrutava de uma boa imagem, né, no Brasil também, o seu marido, por causa da sua atuação na Guerra do Paraguai, né? Supostamente ele comandou certas execuções, inclusive de crianças, hospitais. Então era uma visão de um carniceiro da Guerra do Paraguai. Então esse casal tinha uma visão negativa. Dom Pedro acabou deixando para a princesa Isabel assinar a Lei Áurea, justamente para tentar modificar essa visão pública, né, da sua substituta, né, quando ele falecesse. Ele já vislumbrava isso, né, uma substituição, né, do comando do Império. Isto pareceu uma boa ideia, porque de fato, quando é assinado o documento, há festejos, né, a grande comemoração no Brasil, né, era um movimento muito popular. Só que quem lê a Lei Áurea, né, se vai ler a Lei Áurea, é uma lei que tem uma linha só, não é? Está extinta a escravização no Brasil, não é? Revogam-se as disposições em contrário. Ali não há nenhum tipo de encaminhamento social para os ex-escravos, não é? Vão ser jogados à míngua. Não há nenhum tipo de absorção daquela sociedade em relação ao ex-escravo. Há um problema social gravíssimo que se coloca aí, que aliás estamos sentindo esses efeitos sociais até os dias de hoje. Nós estamos pagando, né,
por estes problemas. Né? Todo esse racismo estrutural que tem na sociedade brasileira, né? Esse verdadeiro apartheid social, ele tem uma origem aí, de uma escravidão que existiu por séculos e depois de uma abolição que foi feita sem nenhum critério. Apenas se assina a abolição e vão para frente, né? Então, vários abolicionistas importantes, inclusive, que eram monarquistas, né, sempre citavam que junto com a abolição teria que ver algum projeto social de integração, coisa que não aconteceu. Então foi passando os dias e os tempos e as pessoas foram caindo em si mesmas, que foi muito bom a abolição, porém não há nenhum projeto social. E aí o desgaste vem normalmente, né? Não retirou o desgaste do Império a assinatura dessa lei, uma vez que não havia mudanças sociais ou tentativas de integração do ex-escravo à sociedade brasileira. Eu já comentei, vou voltar a comentar, que esta lei foi aprovada no Congresso muito pelo trabalho do conselheiro Antônio Prado. O conselheiro Antônio Prado, que era um fazendeiro de café, de Santos, muito rico, ele negociou com as elites brasileiras, né? As elites brasileiras queriam a indenização. A Lei Áurea também não previa a indenização. Só que ele negociou dizendo assim, ó, o Império não tem dinheiro para pagar essa indenização. Porém, nós vamos fazer o seguinte para você, fazendeiro. É assim, ó, a gente faz a Lei Áurea, abole a escravatura, mas o Estado passa a pagar o valor da passagem do imigrante para vir para o Brasil. O imigrante vai vir com a passagem paga já, ele não vai chegar aqui devendo e tal. A gente faz esse investimento, o Estado faz essa subvenção à imigração. E aí que esta troca, não indenização na lei, mas o pagamento da passagem do imigrante vindo para o Brasil é que gerou a aprovação quase unânime da Lei Áurea no Congresso lá em 1888, lei promulgada, repito, em 13 de maio de 1888. Então essa é uma tentativa frustrada, como eu contei para vocês, de uma visão mais positiva em relação ao Império. Mas foi uma tentativa. A segunda questão é que passa-se o cargo de primeiro-ministro, né, se cria o gabinete Ouro Preto. O Visconde do Ouro Preto, né, se torna o primeiro-ministro, o presidente do Conselho de Ministros, ia ser o último do Império. Né? Ele não sabia disso, mas aqui a gente já pode dizer isso para vocês aí que estão acompanhando a aula. Esse Visconde de Ouro Preto é engraçado que 10 anos antes, nós estamos em 1889, estamos começando a entrar no ano de 1889. 10 anos antes, né, 1879, ele era tipo o chefe dos transportes na cidade do Rio de Janeiro, né? E aí eles inventaram de criar um valor, aumentar o valor da passagem para um vintém, né, do bonde do Rio de Janeiro. Bonde não era elétrico na época, inclusive era um bonde puxado, né, pelos animais, né? E aí então criaram o aumento de um vintém, e foi então na passagem de 78 para 79, 1878 para 79, né, 1 de janeiro de 79, que a população começou a protestar contra esse vintém, atacar os condutores do bonde, viraram os bondes, a famosa revolta do vintém, né, de 1879 para 80, era então 10 anos antes de que esse Visconde do Ouro Preto, que era o responsável por este aumento que eu estou citando para vocês, se tornasse então o presidente do Conselho dos Ministros, né, o dito primeiro-ministro. E a missão que ele tinha recebido do Império seria fazer uma modernização do Império, né, aprovar certas coisas que estavam todas já naquele manifesto republicano de 1870, como o fim do Senado vitalício, uma reforma eleitoral. Todas essas coisas elas foram colocadas num projeto que esse Visconde de Ouro Preto queria colocar lá para modernizar o Império. Então, isto não foi aprovado no Congresso, né? Acabou não passando. Então, Dom Pedro, o que ele faz? Ele vai dissolver o Congresso, chamar novas eleições para fazer uma nova maioria para tentar aprovar essa modernização. Enxergue que o Império está tentando se modernizar, é uma tentativa dele sobreviver, não é? Então, nesse meio tempo, entre dissolver o Congresso e marcar as eleições para dezembro de 1889, que os republicanos entenderam que seria uma janela favorável e os republicanos agiram para valer mesmo. Quem apareceu ali foi o Major Solon Ribeiro. O Major Solon Ribeiro espalhou uma fake news, olha só, naquela época, espalhou uma notícia falsa, um boato, que o Dom Pedro resolveu que ia mandar prender o Marechal Deodoro,
não é? E o Benjamin Constant lá, o professor da escola militar, o positivista lá. Então era uma notícia falsa, mas que agitou o meio militar. Isto fez com que eles se revoltassem, não é? E aí é 15 de novembro, quando eles então marcam o início da rebelião. 15 de novembro de 1889, então começa a rebelião a partir desta notícia falsa, né? Que deixa os soldados, principalmente, muito revoltados, né? O Marechal Deodoro, naquele momento, aceitou chefiar a rebelião. Mas assim, é muito obscuro para a gente tentar saber que tipo de rebelião, na verdade, ele estava participando na cabeça do Marechal Deodoro. Uma rebelião para derrubar a monarquia ou uma rebelião para derrubar o governo lá do Visconde do Ouro Preto? Então a gente não sabe bem isso, qual era a intenção do Marechal Deodoro, né? Dizem até que também espalharam uma mentira para ele, dizendo que o Dom Pedro II já planejava colocar um desafeto político dele, né, lá do Rio Grande do Sul, como o próximo primeiro-ministro, coisa que deixou ele muito revoltado, né? Se fala muito sobre isso também. E que isso teria colocado ele mais de pé ainda, né, para levantar de sua cama, né? Ele estava meio doente naqueles dias, 14 e 15 de novembro de 1889, ele se levantou quando ficou sabendo, né, que um desafeto dele lá do Rio Grande do Sul se tornaria lá o novo primeiro-ministro. Então, ele vai liderar a sublevação, né, cercado o Palácio do Governo. Dom Pedro II nem no Rio de Janeiro estava em Petrópolis. E quando recebe as comunicações da movimentação militar que estava acontecendo ali naquele dia. Se fala muito hoje de que Dom Pedro não entendeu bem que aquilo lá poderia virar um golpe de Estado, né? Feito pelos militares, e agiu muito vagarosamente. De qualquer forma, quando chegou na tarde de 15 de novembro de 1889, diante de toda aquela movimentação, Dom Pedro volta para o Rio de Janeiro, pega lá, já tinha um trem, né? Ele já tinha essa ligação rápida de Petrópolis para o Rio de Janeiro, chega lá para tentar conversar e tal, mas já havia acontecido na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro uma reunião que reunia os principais representantes militares envolvidos naquele movimento, né, e também os civis, e em conjunto eles resolvem proclamar a República. E dão um prazo de 48 horas para a família real ir embora do Brasil. Então, na real, não há um proclamador da República específico, né? É um movimento mais convergente. Começa com um golpe militar, mas que envolve outros setores civis, que há muito tempo já defendiam a República. Lógico que depois vai se lutar pela memória de quem foi o proclamador da República. Marechal Deodoro ficou com este mérito porque, na verdade, foi o primeiro presidente provisório do Brasil. Então, na visão popular, foi ele que proclamou a República. Embora outros republicanos históricos, né, defendam serem eles os proclamadores da República, como o próprio Benjamin Constant, né, ou o próprio Quintino Bocaiúva. Então, gente, a família real então é expulsa do Brasil, banida do Brasil, e desta forma a República ela triunfa a partir então do dia 15 de novembro de 1889. Temos então a República no Brasil, um novo assunto que falaremos numa nova aula. Valeu por assistir este vídeo até aqui. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo junto!